Vamos para mais uma estação, então, estação agora de cirurgia. Essa estação ela foi bem complexa, apesar de ser um tema simples, o checklist é muito extenso, eu vou mostrar para vocês, é uma estação cansativa. Parece que não vai dar tempo de resolver tudo dentro dos 10 minutos, mas sim, dá tempo. Só não pode pegar o caminho errado ou ficar batendo numa tecla que está fora do que a estação está pedindo. Beleza? Vamos lá. Orientações então para o candidato. Você está de plantão em um pronto-socorro de hospital secundário de urgência e vai atender uma paciente de 22 anos, sexo feminino, com dor forte em andar inferior do abdômen, com piora progressiva iniciada há 2 dias. Ela relata distensão abdominal, anorexia, náuseas e vômitos em pequena quantidade no início do quadro. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o atendimento da paciente explicando cada achado para ela, definir o diagnóstico, adotar a conduta terapêutica necessária, demonstrar a realização de procedimentos médicos caso necessário. Observação: o hospital secundário tem a seguinte estrutura: possui setor de radiologia convencional e ultrassonografia. Olha a dica aí. Falou que tem ultrassonografia, é para você pedir. Não possui tomografia computadorizada nem ressonância nuclear magnética. Possui laboratório de análises clínicas. Outra dica, também é para pedir. Possui centro cirúrgico e leitos de internação, enfermaria e unidade de terapia intensiva. Será que vai precisar internar esse paciente em terapia intensiva? Deixa a interrogação. Não possui banco de sangue. Excelente. Muitos colegas reclamaram, questionaram, não gostaram desse enunciado tão extenso. Porém, eu penso de uma forma diferente. Me deu diversas informações que eu não preciso questionar para a paciente, que eu não preciso perder tempo perguntando para ela, porque eu já tenho essas informações. Eu não preciso ficar pedindo exames e ter que receber a resposta de não consta no script ou não tem, porque ele já está me informando tudo, o que tem e o que não tem, o que eu tenho que pedir, o que eu não tenho que pedir. Cabe a mim saber interpretar, porque já está dado parte da estação. Beleza? Vamos lá. Identifica-se adequadamente para a paciente. Inadequado não se identifica, adequado identifica-se. Valia 0,2. Realiza anamnese perguntando sobre... Mas por mais que seja 0,2, faz diferença, viu, gente? Eu vi muita gente reprovar por esse 0,2 aqui. Então sempre estejam atentos a isso. Independente se a paciente está gritando de dor, se a paciente está pulando na maca, se identifique como médico, fale seu nome, fale que vai realizar o atendimento da paciente, beleza? Não entra na pilha do ator, porque isso acontece. Às vezes você chega nervoso, o paciente está gritando, doutor, me ajuda, me ajuda. Você não se identifica e pode ser que faça parte do checklist. Ainda mais numa estação como essa, que a paciente estava com quadro de dor intensa há 2 dias. Realiza anamnese perguntando sobre sinais de risco para anexite/salpingite. E aí, entre parênteses, diz corrimento vaginal, vida sexual ativa, história prévia de infecção sexualmente transmissível. Paciente, sexo feminino, 22 anos, idade fértil, sempre tem que pensar, tá? E principalmente questão de dor abdominal, tem que pensar que poderia ser um caso de gravidez ou gravidez ectópica, né? Que no caso cita anexite salpingite, beleza? Não pergunta sobre os assuntos inadequados. Parcialmente adequado, que valia 0,2, pergunta somente um dos itens. E adequado pergunta corretamente todas as possibilidades. Então você tem que fazer uma investigação mais abrangente. Tem que perguntar tudo que vier na sua cabeça relacionado a esse tipo de suspeita. Realiza anamnese perguntando sobre possibilidade de gestação, gravidez ectópica rota. E aí, entre parênteses, data de última menstruação, uso de anticoncepção e atividade sexual recente. Da mesma forma, se não perguntar inadequado, pergunta adequado somente um dos itens e adequado pergunta corretamente todas as possibilidades. Então, independente se a paciente falou para você que a data de última menstruação dela foi há pouco tempo, que não corresponderia com esse quadro de gravidez ectópica, por exemplo, você tem que questionar se essa paciente faz uso de algum anticonceptivo, tá bom? Da mesma forma, se essa paciente tem vida sexual ativa. Você pode perguntar isso em bloco, inclusive. Gravem isso, anotem essas perguntas para esse tipo de estação e treinem perguntando em bloco para você não esquecer nenhum desses questionamentos, beleza?
Exame físico com dor, a palpação superficial e profunda com descompressão brusca positiva, entre parênteses, Bloomberg. Inadequado, não realiza o exame adequadamente, adequado, realiza o exame. Valia 1 ponto, ou seja, nesse caso em específico, você poderia tocar na paciente, a paciente ia demonstrar ali que estava sentindo dor. Conversando com os colegas que fizeram a prova de 2020, eles falaram para mim que fizeram 2, 3, até 4 manobras e nas 4 manobras a paciente demonstrou um quadro de dor. Então, nesse caso específico, como podia tocar na paciente, vocês vão ser orientados, caso não possam, vão ser orientados fora da sala ou nas orientações prévias, que não podem tocar na paciente, se caso for o contrário, você puder tocar na paciente, não hesite de realizar essas manobras num caso de suspeita de abdômen agudo. Beleza? Próximo item, explica adequadamente hipótese diagnóstica para a paciente simulada. Então, veja bem, você aqui está pedindo para explicar o diagnóstico antes de pedir os exames, mas não necessariamente era uma cronologia dessa forma, tá? Você poderia pedir os exames e depois dar o diagnóstico. Aqui o checklist está dessa ordem, mas não era obrigatório você primeiro dar o diagnóstico. Pode ser que a paciente perguntasse primeiro, tá? Isso a gente não sabe. Se ela perguntou primeiro, beleza. Se não, você poderia seguir a sua cronologia, pedir os seus exames e posteriormente dar esse diagnóstico. Isso aí não ia alterar na pontuação. Explica adequadamente a hipótese diagnóstica para paciente simulada. Anexite salpingite aguda versus apendicite aguda, torção/ruptura de cisto ovariano. Então você deveria ter essas hipóteses aqui em mente. Um pouco abrangente, né? Mas eram opções que poderiam estar ocorrendo com essa paciente. Adequado explica adequadamente as hipóteses mencionadas. Isso aqui gerou questionamentos, né? Muitos colegas fizeram recursos em relação a esse item do checklist. Solicita a realização de exame ginecológico, especular e toque vaginal. Tinha os itens, tá bom? Na sala. Tinha os itens numa caixa para a pessoa... Isso aí dava um alerta para a pessoa pedir, né, a especuloscopia e o toque vaginal. Valia meio ponto. Solicita os exames complementares, bioquímicos e de imagem como plano diagnóstico. Então, adequadamente seria, se você solicitasse beta-HCG, hemograma e ultrassonografia. Se estava dizendo que tinha ultrassom no hospital, se estava dizendo que tinha bioquímica disponível, que tinha laboratório disponível, você tinha que solicitar esses exames, né? Obviamente. E aí, tem os pontos aqui se você interpretou corretamente, mas no impresso que foi entregue, a paciente apresentava um hemograma com leucocitose, tinha 17.110 leucócitos, com aumento de segmentados, demonstrando um desvio à esquerda, o PCR estava alterado também. Então, você tinha que abranger, pedir tudo que viesse à sua cabeça, que pudesse de laboratório, que tivesse disponível e fosse relacionado à patologia, isso aí você tinha que pedir. PCR, aqui no caso, né, apresentou também ureia, creatinina, sódio, potássio e o beta que estava negativo. 8. Interpreta de maneira adequada os exames bioquímicos. E adequado seria, interpreta hemograma com leucocitose, com desvio à esquerda e PCR aumentado, que eram as únicas alterações que apresentava nos exames dela mesmo. Interpreta de maneira adequada o ultrassom definindo o diagnóstico de apendicite aguda. E aí, nesse ultrassom, dizia o seguinte, apêndice secal de dimensões aumentadas e espessadas. Aqui não deixava mais dúvidas, né? Estava com alteração no apêndice, a paciente estava com um quadro muito sugestivo, o diagnóstico era de apendicite mesmo. Então, muito provavelmente, quando foi solicitado, né, lá em cima, para você dar o diagnóstico e tinha essas outras opções, a paciente deve ter questionado o médico antes dele solicitar esses exames. Seguindo o checklist, solicita autorização, termo de consentimento informado à paciente simulada para internação e realização de procedimento cirúrgico de emergência. Olha aí que interessante. Lembrem-se que podem sim pedir para a paciente, né, autorização para realizar, não somente informar que vai realizar a cirurgia. Você tem que comunicar e tem que pedir autorização para realizar esse tipo de procedimento. Isso valia 1 ponto. Foi uma estação que pontuou algumas coisas, ao meu ver, para muito coisas desnecessárias e para coisas
muito necessárias, pontuou pouco, beleza? Inicia medidas de suporte adequadamente. E aqui entra jejum, repouso no leito, hidratação venosa e analgesia. Valia 1 ponto. Adequado seria se orientasse pelo menos 3 dessas medidas. E aí aqui no checklist mesmo especifica que eram dúvidas da paciente, que valiam 3 pontos, que eram os seguintes: responde adequadamente sobre o apêndice, sua localização e sua função. Se a pessoa respondesse corretamente as 3 perguntas, ganhava 1 ponto. Esclarece se a via de acesso pode ser laparoscópica e ou aberta. Da mesma forma, esclarece que o acesso pode ser feito por qualquer uma das 2 vias, com preferência pelo vídeo, se possível. E aí seria adequado, ganharia 1 ponto. Responde sobre o uso de antibiótico para cobertura de gram negativo. E aqui entra aminoglucosídeo, ou cefalosporina de 2ª geração, ou 3ª, e anaeróbio, metronidazol ou clindamicina. E ganharia esse ponto adequadamente se respondesse corretamente sobre os antibióticos e os tipos. Foi bem específico nessa parte dos antibióticos, foi bem específico na questão do tipo de cirurgia, se podia ser realizada por vídeo ou cirurgia aberta, mas foram perguntas da paciente, isso aqui facilitava um pouquinho, pelo menos se você respondesse adequadamente esses 3 pontos, você já ganhava nessa estação. Beleza? Uma estação bem extensa, um pouco cansativa, os colegas reclamaram bastante, fizeram muitos recursos, mas é isso. Beleza? Essa foi a estação de cirurgia, uma das estações de cirurgia de 2020. Vamos para a próxima.